Fiquem atentos com suas Bíblias abertas, né? Depois nós vamos lendo outros textos. Livro de Eclesiastes. No capítulo 12, versículos 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados, ou seja, felizes, aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Eu vou reler esse versículo fazendo uma paráfrase que facilita o nosso entendimento. Felizes os que lavam suas vidas no sacrifício de Jesus, pois têm direito à vida eterna. Triunfantes entrarão nos céus. Podem sentar. O texto, o versículos de Eclesiastes que nós lemos, é a conclusão a que um homem chegou após buscar incansavelmente a felicidade. E ele chegou a essa conclusão, que a verdadeira felicidade está nos caminhos de Deus, está em viver em comunhão com Deus. E esse homem teve bastante dinheiro e bastante tempo para, vamos dizer assim, bancar essa sua busca pela felicidade. Foi o rei Salomão. E nós vamos ver daqui a pouquinho, nesse mesmo livro de Eclesiastes, ele experimentou de tudo. Experimentou de tudo. E pôde chegar a essa conclusão a respeito da verdadeira fonte da felicidade. Há 2 anos atrás eu li uma matéria numa revista, uma matéria muito bem feita, com participação de psicólogos, antropólogos, a respeito da felicidade. E entrevistaram também muitas pessoas, e apresentaram também muitas estatísticas na matéria dessa revista, mostrando que mais do que nunca as pessoas se preocupam em serem felizes. Claro, isso é natural. O ser humano quer ser feliz. Se alguma pessoa disser assim, eu sinto prazer em ser infeliz, interna, porque não é normal, não está são. Né? Eu sinto muito prazer em ser infeliz. Eu sou muito contente assim, eu sou feliz, eu sou feliz na infelicidade, interno, cara. Né? Porque esse aí não é normal de maneira alguma. Né? Ser humano, Deus nos criou para isso, para buscar a felicidade, para sermos felizes. Deus nos criou para sermos felizes. Só que o ser humano se desconectou do projeto de Deus para o ser humano.
E aí não consegue mais ser feliz. Interessante que nessa matéria que eu li, cada pessoa apresentava o seu conceito de felicidade. Cada pessoa dizia o que achava que era necessário para encontrar a verdadeira felicidade. E todas as pessoas entrevistadas diziam: eu não sou feliz, eu não sou feliz. Serei feliz quando... Aí apresentava lá o seu sonho de felicidade. E as estatísticas apresentadas mostram que as pessoas realmente são cada vez mais infelizes e buscando cada vez mais a felicidade, onde talvez não encontrem. As pessoas talvez não tenham tanto dinheiro e tanto tempo como Salomão tinha, mas as pessoas andam procurando, quando a gente lê o livro de Eclesiastes, a gente percebe que as pessoas andam procurando razão para viver, as pessoas andam procurando verdadeira felicidade nas mesmas coisas que Salomão procurou. Nós vamos ver um pouquinho dessa busca dele. Salomão procurou a felicidade, em primeiro lugar, nos bens materiais. Abram aí suas Bíblias agora, por favor, no livro de Eclesiastes, no capítulo 2, vamos ver alguns versículos aqui. Versículo 4, olha o que Salomão diz, olha: fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas. Fiz para mim obras magníficas, olha aí, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Quem é que não quer construir palacetes, casas bem bonitas, bem decoradas, né? Aqueles ambientes assim bem acolhedores, alguns até gostam, bem luxuosos. E outro dia desse eu vi uma matéria: a nova mania dos riquinhos da Califórnia é plantar vinhas, né? Cultivar uvas, né? Para fabricar vinho artesanal, né? A nova mania dos riquinhos lá da Califórnia. É interessante que Salomão também fez isso, construiu palacetes para ele, obras magníficas, plantou para ele vinhas. O que mais? Ele diz aqui também, o versículo 8: amontoei também para mim, olha só, amontoei. É sinal que ele juntou muita coisa, né, para utilizar esse termo, amontoei. Amontoei também para mim prata e ouro e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos homens e de instrumentos de música de toda sorte. Amontoei também para mim prata e ouro, joias de reis. Amontoar significa fazer montes. Literalmente, então, Salomão tinha um montão de riqueza, um montão de prata e ouro. Puxa vida, às vezes as pessoas conseguem juntar algumas joias, né? Aí guardam no banco, guardam em cofres, guardam embaixo do colchão. Algumas pessoas conseguem juntar dólares ou fazer investimento, ou poupança. E aí eu estava lendo de alguns empreendedores jovens que chegaram ao seu primeiro $1 milhão, ficaram contentes da vida. Olha, Salomão tinha montanhas, tinha montanhas de ouro, de prata, de joias. Ele enriqueceu muito mesmo, enriqueceu muito mesmo. Olha aqui também o versículo 11, o que ele diz a respeito de toda essa riqueza, de todos esses bens materiais que ele construiu ou que ele adquiriu. Versículo 11: e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. Eis que tudo era vaidade
e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Nas riquezas, Salomão não encontrou felicidade, nem razão para viver. Estava com o bolso cheio, a conta no banco estourando de dinheiro, e o coração ainda vazio. Coração vazio. Tem muita gente iludida, pensando que se um dia for rica, será feliz. E existem por aí muitos ricos desiludidos, já buscando outras coisas para ver se conseguem ser felizes, porque, como Salomão, os bens materiais não trouxeram real satisfação, felicidade real. Será que, de repente, nós não estamos fazendo um pouco disso também? Achando que a nossa felicidade estará nos bens materiais, e às vezes não precisa ser rico para isso, não. Eu vi uma carrocinha uma vez de catador de recicláveis, né, de catador de papel. Levam uma vida dura, sofrida e ganhando pouco. Trabalham a beça, né, esses catadores, mas ganham muito pouco. E na carrocinha dele tinha uma placa assim pendurada: não tenho tudo o que amo. Essa frase é muito conhecida, né? Mas amo tudo que tenho. Não tenho tudo o que amo, mas amo tudo que tenho. Uma pessoa pobre, mas também presa a essa ideia de que a felicidade está em ter, em possuir coisas, está nos bens materiais. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 16 a 21, Jesus conta a história do rico sem juízo. Porque ele enriqueceu muito, ele se empenhou nisso, colocou toda a sua vida nisso, se empenhou muito. E depois que estava muito rico, não precisava mais trabalhar, o problemão dele era o que ia fazer com tanto dinheiro, com tantos bens, com aquela colheita enorme que ele tinha conseguido. E ele estava lá, pensando com seus botões, falando consigo mesmo: puxa, tem muita riqueza guardada agora, não preciso fazer mais nada na vida. Só preciso agora aproveitar essa riqueza, gozar a vida, comer, beber, folgar. E o que Deus falou para ele? Olha, você é totalmente sem discernimento, você é louco, totalmente sem discernimento, totalmente sem juízo. Que essa noite, pedirei a tua alma, essa noite você vai morrer. E tudo isso que você tem, você não sabe nem para quem vai ficar. Você não vai poder levar nada, e você não sabe nem com quem vai ficar. Bens materiais são necessários? Sim, mas nem tanto. Às vezes nós podemos viver bem com bem menos do que imaginamos. A felicidade não está no dinheiro, nos bens materiais. E Salomão descobriu isso. Fez tudo o que queria com o dinheiro que ele ganhou, com a montanha de dinheiro que ele ganhou. Fez tudo o que queria. E viu que isso era algo passageiro, que não preenchia o coração dele, não trazia a verdadeira felicidade, a vaidade. Aí ele se lançou a procurar a felicidade em outra coisa. Voltem um pouquinho, capítulo 1, versículos 16 e 17. Outra coisa que Salomão também tentou encontrar razão de viver, também tentou encontrar felicidade. Capítulo 1, versículos 16 e 17. Falei com o meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci, sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência, e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras.
e vinha a saber que também isto era aflição de espírito. Porque na muita sabedoria, versículo 18, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência, em conhecimento, aumenta em trabalho, em carga. Salomão quis conhecer a ciência, quis conhecer a filosofia, e se dedicou profundamente a isso. Fez disso, mais uma vez, o motivo da sua existência. Fez disso, mais uma vez, a esperança da sua felicidade, da sua satisfação interior. Filosofia, ciência, conhecimento humano. E ele diz que lá entre os cidadãos de Israel, lá os habitantes de Jerusalém, nunca houve um como ele, também nisso. Dizem que veio de longe, né, a rainha de Sabá, para de perto ouvir os conhecimentos de Salomão, dizem isso. E dizem também que até outros reis, outros sábios vinham de longe. Não sabemos, né? Talvez fosse verdade, talvez seja. Mas era de Jerusalém, de Israel, era o mais erudito, né? Era o mais erudito. Talvez do mundo daquela época, uma das pessoas mais eruditas, com mais conhecimento acadêmico, que mais estudava, que mais se aprofundava nas ciências, na filosofia. E ele concluiu também que isso aí não o satisfazia. Isso não o satisfazia, isso não era razão para viver legítima. Tem gente que faz de diplomas papel de parede, né? Tem gente hoje em dia que forra as paredes com diplomas, coleciona. Eu acho isso até bacana. É bom, a gente precisa estudar mesmo. A gente precisa conhecer, né, as várias áreas de conhecimento humano e muitas vezes até para aplicar de maneira boa para ajudar outras pessoas. Por exemplo, eu acho tão bonito o pessoal da área de saúde, que tem que estudar tantos anos, me estudar muito, tantos anos, mas depois isso é para beneficiar, né? Beneficiar o seu próximo, os seus semelhantes, ajudar os seus semelhantes. Professores, coisa bonita estudar para ser professor, embora não sejam valorizados e ganhem tão pouco e sejam às vezes até tão desrespeitados. Ó, quem continua sendo professor é verdadeiro herói. Que a verdade é que as crianças estão vindo de casa cada vez mais mal educadas, está cada vez mais difícil ser professor. Está mais difícil também porque o nível da educação no Brasil está caindo cada vez mais. Professores ficam frustrados, porque querem ensinar e os alunos não têm a base para aprender, né? Dos anos anteriores, não trazem base. O ensino brasileiro cada vez mais bagunçado, cada vez mais fraco. Professores são verdadeiros heróis. Que coisa bonita alguém estudar tanto tempo para ser professor, para transmitir o conhecimento necessário para que outras pessoas também sejam úteis na sociedade. Isso é coisa que vem de Deus. Lá no livro de Tiago diz que toda boa dádiva vem de quem? Vem do Pai. Né? Toda boa dádiva vem do Pai. Eu acredito que essas vocações são dádiva de Deus. Mas, aqui, Salomão é o exemplo da pessoa que fazia do conhecimento a sua razão de viver. É diferente. É diferente de quem estuda para se preparar. Diferente de quem estuda para ser útil. Diferente de quem estuda para ter uma profissão.
Salomão estudava somente para ver se isso preenchia o coração dele. E há algumas pessoas hoje em dia também que fazem assim, que fazem da pesquisa acadêmica e do estudo a sua razão de viver, sua razão de existir, mas também não encontram a verdadeira felicidade, a verdadeira satisfação, não encontram. Como Salomão também, depois de algum tempo, viu que aquilo era sem sentido, que aquilo só estava lhe trazendo enfado, tédio, e ele não estava encontrando razão de viver. Estude, pesquise, não pare de ler, mas não faça disso a sua fonte de felicidade, não faça disso a sua razão de viver, senão você vai encontrar também frustração, como Salomão encontrou. Aí Salomão também continua a sua busca pela felicidade. E ele foi buscar nos prazeres da carne, no sexo desenfreado. Abram suas Bíblias. Não precisa abrir não, vou só citar para ganhar tempo. É 1 Reis, capítulo 11, versículo 13. Lá diz que Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas e 1000 sogras. Ah, pastor, mas eu conheço esse versículo. Lá não diz que ele teve 1000 sogras, não. Lá diz que ele teve 700 esposas, 300 concubinas e que elas lhe perverteram o coração. Ponto. Não, mas teve 700 esposas, 300 concubinas, então teve 1000 sogras também. É ou não é? Mas lá esse versículo diz que essas mulheres lhe perverteram o coração. Olha o que ele diz a respeito disso. Voltando aqui ao livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 26. E eu achei uma coisa mais amarga que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços. Uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Salomão teve tantas mulheres, mas nenhuma que verdadeiramente fosse verdadeira companheira. Movido por luxúria, movido por necessidades políticas, ele casou com todas aquelas mulheres, teve todas aquelas concubinas. Mas isso não preencheu o seu coração. Era tudo por interesse político, alianças políticas seladas com casamento naquela época. Era tudo por interesse político, era tudo por interesse carnal, de prazer sexual só. Agora, a verdadeira companheira não existia ali. O texto diz que aquelas mulheres lhe perverteram o coração, e ele próprio diz que isso era coisa mais amarga que a morte. Que ele encontrou foi mulheres que o coração, ao invés de lhe amarem verdadeiramente, eram redes e laços, verdadeiras armadilhas. Ah, não caiam nessa armadilha, não. Não vamos cair nessa armadilha, não. Uma só, bem escolhida, é suficiente. Uma só, que seja verdadeira companheira, é muito bom. E uma sogra só também é suficiente. A minha era mais do que suficiente, porque ela era uma segunda mãe. E de vez em quando o meu concunhado também, de vez em quando nós lembramos dela, de vez em quando com saudade, né? Mas não devemos cair nessa armadilha, não. E tem gente que diz assim, o que tem de errado? É o que todo mundo faz. A nossa sociedade hoje tem os valores
totalmente invertidos, tão diferentes, né? Tão diferentes do plano de Deus. Sexo hoje virou esporte de multidões. Sexo hoje virou uma coisa banal. Sexo hoje virou uma coisa, né, totalmente diferente do que Deus planejou. E as pessoas se atiram ao sexo avidamente, desenfreadamente, como se isso fosse preencher, como se isso fosse trazer verdadeira alegria, verdadeira felicidade. Não traz, não traz. Jim Morrison era o vocalista e letrista da banda The Doors. Não sei se a pronúncia é essa hoje. Ainda bem que a Ana Célia não está aqui, senão ela já ia começar a rir, né? Não sei se a pronúncia é essa mesmo, mas ele era o vocalista, letrista dessa banda. Jovem ainda, muito bonito. Quem for a Paris, quiser visitar o cemitério, o túmulo dele é lá, ele morreu em Paris. E tem lá uma estátua, um busto bem bonito dele. Era jovem ainda, um homem muito bonito. Podem procurar na internet as fotos dele. Tinha todas as mulheres que queria. Morreu antes dos 30 anos, 27 anos, tão jovem ainda. Sabe que ele morreu? Alcoolismo e overdose de drogas. Que embora fosse um jovem muito rico, fazendo sucesso como cantor de rock, fazendo sucesso como letrista das músicas, embora tivesse todas as mulheres que quisesse, se sentia vazio, se sentia infeliz. Mudou para Paris, buscando inspiração, buscando, sei lá, de repente esse ambiente diferente, tal, de repente isso me traz novamente a vontade de viver. Mudou para Paris, cheio de mulheres ainda, mas totalmente infeliz. E foi afundando nas drogas, no álcool, se matou dessa forma. Não traz verdadeira felicidade, não. E tanta gente hoje se afundando nessa armadilha, pensando que vai encontrar felicidade. Não vai, não vai. Sexo é bom quando é de acordo com os propósitos de Deus. Aí é bênção. Conforme os propósitos de Deus. Somente no casamento. É o que a Bíblia ensina. E é verdade. Somente no casamento, que traz verdadeira alegria. Somente conforme os planos de Deus. Fora disso é armadilha, como Salomão experimentou e testemunha aqui dizendo. São mulheres que as mãos são como verdadeiras algemas. São armadilhas. Não encontra-se a felicidade nisso. Marilyn Monroe também. Marilyn Monroe até hoje é lembrada, embora ela tenha morrido há mais de... Morreu em 1962, se eu não me engano. Não é? Você lembra? Lembro não, vem com essa não. Eu era neném, tinha 3 anos de idade. Tinha 3 anos de idade. Mas até hoje ela é lembrada. Era o ícone de beleza, de sensualidade. Até hoje ela é imitada, e não deveria. Ficou rica, famosa, como artista dos filmes de Hollywood. Independente, rica, então se dedicou a colecionar homens. E um deles foi o presidente da República dos Estados Unidos, aquele playboy chamado John Fitzgerald Kennedy, que ficou engrandecido na história porque foi assassinado, mas era um playboy. Esse homem ela também colecionou. Mas ela deixou um bilhete dizendo que, apesar da vida que ela levava, ela era muito triste e vazia. Encheu a mão de comprimidos e tomou.
dormiu e não acordou mais. Não traz verdadeira felicidade, não traz. Aí Salomão foi experimentar o quê? Os vícios. Os vícios, a bebida alcoólica. Capítulo 2, versículo 3. Busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. Isso é o que muita gente quer fazer hoje em dia, né? Quer se entregar à bebida alcoólica, mas com sabedoria, sem perder o senso, sem perder a razão. Foi o que Salomão tentou fazer. Tentou equilibrar. Vou tomar bebida alcoólica, mas também não vou deixar de lado o senso, a sabedoria, etc. E como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Salomão pensou assim, até agora não encontrei nada, então um pouquinho de fuga não faz mal. E foi procurar na bebida alcoólica. Diz que ele queria só um pouco de loucura. Está aqui, ele usa até essa palavra. Ele queria ficar meio alto, meio alegre, esquecer um pouco, né? Esquecer um pouco os dissabores da vida, mas ele também não queria se entregar totalmente à bebida, porque ele diz que queria continuar regendo seu coração com sabedoria. Tem muita gente que pensa que pode fazer isso, que pode equilibrar a bebida alcoólica, os tóxicos, as drogas, né? Usar, mas não perder o controle, continuar administrando a situação. Não, estou bem, estou legal, que isso? Não. Quando o cara vê, está no fundo do poço. Não tem para onde correr. O meu avô, meu pai nunca viu meu avô se embebedar. Meu pai lembra que antes das refeições, meu avô só tomava um cálicezinho assim de branquinha, de cachaça. Dizia que era o aperitivo. Um cálicezinho pequenininho assim, só. Não ia para os botecos, não tinha negócio de entornar e tal, não. Mas aí ele achava que estava dando mau exemplo para os filhos. Tem que parar com isso. E passava mal. E olha que ele só tomava 2 cálicezinhos, um em cada refeição. Já era um alcoólatra, já era um dependente. Não depende tanto da quantidade que se toma, não. Isso varia de organismo para organismo. Ele já era um alcoólatra com aquilo, 2 copinhos ao dia, 2 cálicezinhos ao dia. E o médico falou para ele, seu Aníbal, o senhor, isso já está no seu organismo, o senhor toma tão pouquinho, continua tomando. E ele várias vezes tentava parar e passava mal a beça. Tinha que continuar tomando aqueles 2 copinhos por dia. Aí ele aceitou Jesus como Salvador. Falou, não, sou um crente em Cristo, tenho que parar. Jesus Cristo me perdoa os pecados, me liberta, Ele vai me libertar disso também. E aí ele parou de tomar os 2 copinhos por dia, glória a Deus por isso, nunca mais tomou nada. E é interessante que muita gente, às vezes até na igreja, continua querendo experimentar essas coisas, usar, manter. Abram suas Bíblias, livro de Provérbios, capítulo 23. Olha o que Salomão diz a respeito da bebida alcoólica. Provérbios, capítulo 23, versículos 31 a 32. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra, como o basilisco picará. Alguém é picado por cobra propositalmente? Eu quero ser picado por uma cobra. Vou procurar uma cobra para que ela me pique. É assim?
vai passando por algum lugar onde tem uma cobra distraidinha. Ele não vê a cobra, nem a cobra vê a pessoa. Quando ele está bem próximo da cobra, que a cobra vê aquele ser enorme, ela se assusta e pica. E aí a pessoa que não sabia que havia uma cobra ali, ela é picada inadvertidamente, de surpresa. É disso que Salomão está falando aqui no livro de Provérbios. A pessoa pensa que a bebida alcoólica, que o tóxico, etc., que pode ser administrado, mas a bebida alcoólica, o álcool, a droga, pega a traição. Quando você menos espera, você começa a sofrer os prejuízos, as consequências de fazer uso. Foi a experiência de Salomão e a experiência de muitas pessoas. Para que procurar satisfação em veneno? Que é assim que a ciência classifica o álcool: tóxico. Tóxico. Agora, é um tóxico legalizado. Agora, as consequências são iguais ou até piores. Talvez até piores por ser legalizado, né? E Salomão não encontrou razão de viver, felicidade, na fuga por meio do álcool. Não encontrou, não. Ele fala que é traiçoeiro e que mata. Traiçoeiro e mata, como a picada da cobra. Ah, que coisa horrível, aumenta cada vez mais o consumo de álcool e drogas no Brasil. E nós estamos sendo cúmplices disso? Porque cada vez que eu compro, se fosse esse o caso, eu não compro, eu abomino, por saber de tudo que envolve, de todos os efeitos, de tudo que acontece, eu abomino. Mas se eu comprasse, cada vez que eu comprasse uma bebida alcoólica, eu estou ajudando tudo isso. Toda essa indústria que adoece, que mata tanta gente, que destrói tantas famílias, tantas vidas. Cada vez que eu comprasse uma garrafa, eu estaria contribuindo, cooperando com essa indústria maldita. Meus queridos, não traz felicidade. Não sei se talvez aí pela internet alguém está assistindo o culto, está envolvido com drogas. Primeira coisa, você precisa admitir que isso vai te levar à ruína. Eu posso administrar, eu sou usuário só de fim de semana, uso recreativo. Não existe isso. Leva você ao fundo do poço. Você precisa admitir que você entrou numa armadilha e você, em segundo lugar, precisa aceitar Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, porque Ele vai trazer libertação, transformação, libertação para você. E você precisa procurar ajuda, quem possa lhe ajudar a sair dessa, porque é veneno de cobra. Sai disso. Aceita Jesus como seu Salvador. Salomão, por fim, encontrou a verdadeira felicidade. Nós lemos o texto, ele disse: o fim de tudo isso que eu falei, o fim do discurso, qual é? Ele falou aqui no último capítulo, no versículo 13. Teme a Deus, guarda os seus mandamentos. Somente, meus queridos, vivendo da maneira que Deus planejou para nós, é que somos realmente felizes. Deus nos criou, Ele conhece melhor do que ninguém o que nos traz verdadeira felicidade, o que nos faz bem realmente. Então é só quando nós vivemos segundo os mandamentos de Deus, de acordo com a vontade de Deus, só quando nós voltamos para o projeto inicial de Deus para nós, é que nós somos realmente felizes.
E só quando temos verdadeira comunhão com Deus é que somos realmente preenchidos. Billy Graham costumava repetir, ele escreveu isso várias vezes, nos seus sermões ele repetiu isso inúmeras vezes. Ele dizia sempre o seguinte: nós temos no coração um vazio do tamanho exato de Deus, que só Deus pode preencher. Nós fomos criados por Deus e para Deus. E só quando nós vivemos realmente em comunhão com Deus é que encontramos a verdadeira felicidade, é que encontramos verdadeiro sentido para a vida. É só quando nós cultivamos diariamente essa comunhão com Deus. E Salomão fala de outra coisa aqui também, que é essencial para nós termos verdadeira felicidade. Salomão diz no versículo 14: porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Só temos verdadeira felicidade, meus queridos, quando nós temos certeza do perdão de Deus e da vida eterna com Deus. E aí não precisamos mais temer o juízo, o julgamento de Deus, porque Ele vai trazer todos a juízo, vai trazer todos a julgamento. E aí, diante de Deus, você estará pronto? A felicidade não é só aqui nesse mundo, a felicidade também é, e principalmente é, na eternidade. Jesus falou: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? E é por isso que eu li também aqui ao final do livro do Apocalipse, o capítulo 22, versículo 14, a palavra de Deus aqui diz como é possível, como é possível ter essa felicidade eterna, felicidade que vai além da nossa vida aqui nesse mundo e continua por toda a eternidade. É preciso lavar as nossas vidas no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. É preciso que nós realmente reconheçamos que somos pecadores. É preciso que nós nos disponhamos a abandonar o pecado. A Bíblia chama isso de arrependimento. É se dispor, fazer propósito de abandonar o pecado. E assim nós temos certeza da vida eterna. E entraremos no céu em triunfo. Não por nós, mas o triunfo dado por Cristo, quando Ele morreu lá na cruz, sofrendo o castigo dos nossos pecados. Por isso que diz aqui que nós precisamos lavar nossas vestes, nossas vidas, no sangue do Cordeiro. É assim que se tem felicidade eterna. Salomão deixou muito claro que a felicidade nessa vida é andando em comunhão com Deus, em obediência a Deus. E a felicidade para a eternidade é aceitar Jesus Cristo como Salvador, porque Deus vai trazer a juízo, a julgamento, toda a obra de todas as pessoas. E nós precisamos estar preparados, perdoados pelo Senhor Jesus Cristo. É assim que se encontra a verdadeira felicidade. E quem falou isso não falou de teoria. Eu creio que Deus permitiu que Salomão passasse por essas coisas, para que ele pudesse dar o testemunho de experiência própria. E nós agora não precisamos mais passar por essas coisas, porque nós sabemos onde está a verdadeira felicidade. Ele dá testemunho aqui para nós na palavra de Deus, Salomão. Eu agora não preciso experimentar drogas, álcool, nada disso. Não preciso
buscar prazer, felicidade nas drogas, no dinheiro, nos bens materiais, no sexo desenfreado, fora do plano de Deus, no conhecimento puro e simples, como razão de viver. Não preciso fazer nada disso. Ele já passou por isso tudo, já deu testemunho que nada disso preenche, só Deus. Só a verdadeira comunhão com Deus. Só a certeza de salvação, de vida eterna, do perdão diante de Deus que o Senhor Jesus Cristo nos dá. Aceita Jesus como seu Salvador. Faça de Deus a sua verdadeira fonte de alegria, sua verdadeira fonte de felicidade. Você poderá atravessar os momentos mais tormentosos na vida, você poderá atravessar os momentos de decepção, você poderá atravessar momentos em que não encontra nenhum prazer nesses momentos, mas a paz de Deus está dentro do coração, o consolo de Deus está com você, a esperança que reanima, que vem de Deus, está aqui dentro, e a alegria não vai embora. A alegria de Deus retorna. E realmente não há maior alegria, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. O Gustavo estava até tocando no prelúdio, tocou um pouquinho desse cântico. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. É essa a verdadeira fonte de felicidade, a verdadeira fonte de alegria. Meus queridos irmãos, não vamos nos iludir. Não vamos cair nas armadilhas. Vamos continuar fazendo do nosso relacionamento com Deus a nossa verdadeira fonte de felicidade, que nunca acaba. E aí as outras bênçãos Ele nos proporcionará. As outras bênçãos Ele nos proporcionará, mas sempre nos dando a verdadeira alegria no relacionamento real com Ele, que só tem quem já tem Jesus como Salvador. Não vamos nos iludir, irmãos, não vamos cair em armadilhas. Façamos do Senhor Jesus, do nosso Deus, sempre e sempre a nossa verdadeira fonte de felicidade. Será que você não se sente mais feliz? Será que de repente você perdeu a alegria da salvação? Volta ao seu primeiro amor. Volta àquela alegria de quando você havia acabado de aceitar Jesus como Salvador. Ah, pastor, mas eu nunca experimentei isso, eu gostaria tanto. Aceita Jesus como Salvador, repito isso para você. Não saia daqui sem Jesus. E é o que nós vamos cantar agora. Enquanto isso, toma a decisão. Entrega a sua vida a Jesus. Aceita Jesus como seu Salvador e receba a verdadeira felicidade que só Ele pode lhe dar. Amigo, não saia daqui sem Cristo, não saia daqui sem Jesus.